Oi, pessoal. Oi, Mayara. Namastê. Vamos chegando. Trazer um pouquinho, viu, pessoal? Estava fazendo um atendimento aqui. E... Mas, enfim, vamos começando, né? Eu vou só dar alguns segundinhos aí para o pessoal chegando. Oi, Cíntia. Namastê. Vou dar só alguns segundinhos para o pessoal ir entrando, para que eu vá começando a abordar o tema de hoje, né? Oi, Vanessa, Solange. Bem, pessoal, eu acho que daqui já dá para eu começar, tá? O pessoal vai procurando, né? Vamos só novamente lembrar a questão das lives, tá? Durante a semana. Eu tô ministrando as lives, então, de segunda a quinta, né? Segunda e quarta é das 17 às 18h30 e na terça-feira é 8 horas da manhã, de 8 às 9h30, e na quinta-feira, excepcionalmente, pessoal, vai ser de 7h30 da manhã às 9h. Na verdade, excepcionalmente, mas se a quarentena continuar, nas quintas-feiras eu também vou fazer às 7h30 da manhã, a pedido de um dos alunos, né, que para ele vai ser melhor. Eu acabei, né, acolhendo, né, essa decisão. Para quem assistiu às lives anteriores, né, tá entendendo que a minha proposta aqui está sendo falar de yoga, de autoconhecimento. Às vezes eu cito também bastante o budismo tibetano, que para mim é inevitável não falar, né? Inevitável falar, né? Inevitável não falar, é isso, não falar, porque é uma tradição da qual eu tenho muita influência, né? E também que eu sou praticante. Então eu acabo citando algumas coisas. Às vezes eu também faço alguns paralelos com o mundo das terapias, né? Porque também vai trazendo muitos entendimentos por outros ângulos que facilita a nossa compreensão. E os temas que eu venho abordando, para quem está acompanhando, hoje eu estou vendo que a Cíntia está vindo pela primeira vez na live. A Cíntia é uma das minhas alunas também aqui de Yoga do Espaço. Uma das coisas que eu venho fazendo aqui nesses dias, eu estou tentando ao máximo, pessoal, fazer pontes, criar interseções entre o conhecimento das tradições iógicas, budistas, com a nossa vida, né, com a nossa vida cotidiana. E esse momento, vamos colocar assim, de um retiro forçado que todos nós estamos passando, acaba sendo um momento auspicioso, né, para a gente praticar e para a gente refletir sobre muitas questões. Então, todas as temáticas que eu estou trazendo, eu estou tentando ao mesmo tempo não perder o fio condutor do que seria uma aula de yoga, mas ao mesmo tempo eu também estou dialogando com coisas que qualquer pessoa pode, de alguma forma, se beneficiar através dessa prática, desse nosso encontro. Lembrando que é sempre uma hora, né, de ensinamentos, onde eu vou trazendo textos e vou discutir temas, né? Hoje, especificamente, o nosso tema é Yoga e autoconhecimento como um modelo de educação para a paz interior, né? Hoje essa vai ser a nossa temática. E depois disso, nos 30 minutos finais, a gente sempre, baseado no tema do qual eu coloquei no dia, a gente vai meditar sobre ele através de uma técnica meditativa que eu já venho ensinando aqui, que é a meditação analítica, né, de pensar, contemplar e repousar. No final eu explico de novo. Só um pequeno detalhe também, uma questão mais técnica, quem quiser, durante a live, fazer perguntas por texto, pode perguntar que eu respondo. Eu só não vou responder na hora da meditação, porque a gente vai estar em prática, tá? E também quem, às vezes, já me deram um feedback que às vezes é lento, né? A pessoa manda a pergunta, depois de tantos minutos é que eu vejo ela aqui nas visualizações. Então, por exemplo, quem quiser fazer uma pergunta com vídeo, vocês me pedem para eu deixar vocês online comigo.
Vocês fazem a pergunta, depois eu retiro vocês e eu continuo dando a live, tá bom? Então, nessa primeira 1 hora, fiquem atentos aí se surgirem dúvidas, coisas. E quem quiser pode me mandar no direct também, que eu estou à disposição, tá bom? Ou no WhatsApp pessoal, né, quem tem. Aí no De Volta à Natureza tem todos os contatos, né? Na bio dele tem tudo. Bem, vou entrar no tema, né? Que é a yoga e o autoconhecimento como um modelo de educação para a paz interior. No domingo, ontem, eu participei de uma live como ouvinte do nosso professor, o Satchidananda, até que eu já citei ele aqui algumas vezes, eu até mostrei esse livro, né, que chama Kriya Yoga, Insights ao Longo do Caminho. É um livro, né, muito importante dentro dos praticantes da Kriya Yoga de Babaji. Eu considero esse livro um livro muito adequado porque ele é um livro de um praticante. Ele não é um livro de uma pessoa meramente teórica, intelectual e que não pratica, né? Mas, enfim, ele deu uma live ontem, eu nem estava sabendo dessa live, e aí juntou todos os Kriyabans, né, os praticantes de Kriya Yoga, praticamente do mundo inteiro, né? Aí tinha os brasileiros, tinha pessoas do Sri Lanka, tinha pessoas da Venezuela, da Colômbia, tinha pessoas da Espanha, tinha pessoas de muitos lugares. E ontem, quando a gente foi fazer essa live, houve uma reflexão que me tocou muito, sabe? Que eu queria iniciar com ela aqui, para com vocês, assim, né, que estão assistindo e para os que não são praticantes, principalmente. Muitos dos praticantes de Kriya Yoga estavam falando do quanto eles se sentiam privilegiados, vamos colocar assim. Essa palavra foi usada também. Privilegiados pelo fato de, desse contexto que a gente está vivendo, eles terem essas práticas para poder fazer, para poder conseguir lidar com essas adversidades que estão acontecendo, né? Porque esses momentos assim que a gente de pandemias, crises, né? Esses momentos eles colocam muito em xeque a impermanência, né, das coisas. Então as coisas estavam indo de uma determinada forma e de repente muda o curso, né? O curso do rio muda completamente. E aí quando o indivíduo ele está muito fixado, ele está muito rígido, ele está muito preso, ele não consegue ter o que eu sempre gosto de fazer um paralelo com os elementos da natureza, né? Ele não consegue ter a flexibilidade de um bambu, né, para lidar com as adversidades dos ventos, né? Ele não consegue fluir como a água, que diante dos obstáculos, ela sempre sabe passar e manter o curso do rio. Então, essas nossas fixações, essas nossas rigidezes, essas nossas dificuldades de lidar com as transitoriedades, né, como o budismo tibetano também coloca, traz para nós muito sofrimento, né? E aí os Kriyabans começou a falar, né, do quanto que eles se sentiam privilegiados de terem uma sadhana. Para quem não conhece essa palavra, sadhana também é a prática do yoga, é a prática espiritual, é aquilo que você faz todo dia, né? Eu dei uma live na semana passada fazendo um paralelo entre o caminho quíntuplo da Kriya Yoga com 5 coisas que vocês também podem estar fazendo em casa para otimizar o seu processo dentro de um ponto de vista biológico, social, psíquico, espiritual, né? E aí o pessoal estava comentando muito sobre isso, sabe? O quanto que eles se sentem privilegiados de terem sadhana, de saber fazer pranayamas, de saber técnicas de meditação para se acalmar, para ter lucidez, para lidar com os obstáculos e tal. E aí nisso começou um debate, né? De as pessoas estarem observando muitas pessoas à sua volta e foi legal que estava no âmbito internacional nessa live, né? As pessoas surtando, adoecendo, ficando com muito medo, né? Eu tenho algumas notícias aqui de pessoas que eu conheço que também trabalham na parte da farmácia, né? Com venda de medicamentos, o quanto que está aumentando, né? Aqui mesmo na nossa cidade, em Conselheiro Lafayette, há 15 dias atrás, né, os hospitais já estavam enchendo e não eram por motivos de pessoas realmente com quadros que evidenciavam que a pessoa estava com sintomas, né, do Covid, alguma coisa assim.
mas era por questões psíquicas mesmo. Então, no meio dessa instabilidade toda, né, que a gente está vivendo, nessa live dos Criabãs, foi colocado de uma maneira muito clara e ostensiva para todos eles o quanto que eles estavam conseguindo fazer desse momento de tanta transitoriedade, né, de impermanência, um ambiente também otimizado de prática, né? E aí nessa hora eu fiquei pensando assim, poxa, realmente, né, a gente que tem uma sadhana, quem tem, ou quem tem a sua própria prática espiritual, né, tem realmente recursos, né, para poder lidar com situações tão difíceis. E aí eu pensei, sabe, eu fui pensando, poxa, eu poderia falar um pouco disso para o pessoal, dentro de um ponto de vista agora mais amplo, que é o que eu vou começar a entrar, para começar a mostrar o quanto que, quando a gente fala de yoga, de autoconhecimento, ou de várias tradições espirituais distintas, o quanto que elas também têm um modelo educacional para nós, né? Porém, é um modelo educacional um tanto quanto diferente. Hoje eu vou citar dois materiais, né? Um primeiro material que eu quero citar é um material de um mestre tibetano, né, um lama, um Rinpoche, chamado Shagdu Tulku Rinpoche, né? Esse livro chama Para Abrir o Coração, tá? É um livro que eu recomendo muito também. Mas, pessoal, uma coisa que eu venho falando muito aqui, inclusive, eu vou soltar um vídeo amanhã. Na verdade, ele já está postado, mas eu vou soltar no sentido de divulgar. Eu vou soltar um vídeo amanhã no canal do YouTube, do De Volta à Natureza, sobre a questão de a gente ter lucidez em relação a estar diante de um conhecimento especulativo e de um conhecimento realmente testado e vivenciado, né? Então, quando a gente estiver diante de obras que, na minha opinião, como de grandes mestres, né, igual do Shagdu Tulku, né, aqui do Insights, que eu já estou dando vários exemplos, né, nessas lives, quando a gente estiver diante dessas obras, eu recomendo muito, pessoal, que vocês leem com mais calma esses materiais. Não entra no operacional de simplesmente sair comendo página atrás de página, não. Porque esses mestres, eles falam de um lugar de muita verdade. Então, quando a gente realmente pega esses materiais e coloca em prática, a gente passa a ter muitos benefícios, né? Por isso que eu gosto muito de uma frase que eu ouvi da Márcia Baja, quando ela fala: muitos chegarão, aí se abre um parêntese, assim, muitos chegarão na espiritualidade, mas vão ficar só lendo, só se intelectualizando. Isso tem uma função, eu não estou dizendo para não fazer isso, né? Mas aí depois ela fala: muitos chegarão, mas poucos praticarão e quase nenhum florescerá. Então, esse vem sendo muito uma temática que eu venho abordando, que é sempre ao trazer um conteúdo, a gente pratica o conteúdo e tenta levar para o dia a dia, né? Tem uma parte aqui nesse livro, do Para Abrir o Coração, do Shagdu Tulku, tá? Quem está entrando, pessoal, só para deixar bem claro, quem quiser fazer pergunta, pode fazer que eu respondo, e quem quiser entrar por vídeo e fazer a pergunta em áudio ao vivo com todo mundo, pode fazer também, aí eu autorizo e depois eu tiro a pessoa e continuo, ok? Tem uma passagem aqui que eu gostei muito assim e me tocou muito para poder falar dessa live aqui. Eu estava falando que eu vou usar dois materiais para essa live. É o Para Abrir o Coração, e eu estou usando um material aqui que é uma apostila de um curso meu que chama Autoconhecimento na Prática, que tem umas partes ali que eu fico debatendo sobre essa questão da educação externa e da educação interna. E eu encaro a yoga, as várias tradições de que levam o ser humano ao autoconhecimento, como o budismo tibetano, o sufismo, o cristianismo mesmo, quando bem praticado, né? Essas várias tradições, elas têm a questão dessa educação do ser, né? E não a educação do ter, né? O Shagdu Tulku, ele começa com um parágrafo muito rico, assim, ele fala assim: desde pequeno, meus bondosos professores no Tibete Oriental me fizeram entender, olha que bonito isso aqui, que o essencial nessa vida é desenvolver as qualidades positivas inerentes à mente e usá-las para ajudar os outros. As qualidades positivas, pessoal, ele está falando das 6 paramitas, das qualidades incomensuráveis, ele está falando de alegria, amor, compaixão, equanimidade,
sabedoria, generosidade, esforço jubiloso, concentração, enfim, ele vai falando essas virtudes, né, que todo ser humano ele potencialmente é capaz de manifestar. E ele continua falando assim, ó, podemos pensar que somos cultos e competentes por termos passado por muitos anos em uma escola ou empresa, ou porque dedicamos a um ofício, a uma profissão ou às artes. No entanto, é pouco provável que algum de nós tenha recebido uma educação formal sobre a bondade ou tenha aprendido algo sobre a verdadeira causa da paz e da satisfação. Eu acho, desculpa a palavra, mas eu acho uma porrada assim, esse parágrafo, sabe? Quando ele coloca que poucos de nós, de fato, recebeu uma educação adequada que vai nos levar ao encontro da paz e da satisfação, né? Aí eu começo a entrar muito no material que eu tenho aqui, né? Que eu ministro de um trabalho, onde nessa época, né, eu usava outras expressões, mas que eu acho que é muito adequada para essa ponte que eu estou querendo fazer aqui nessas lives entre praticantes e não praticantes, né? É um conceito que eu aprendi há muito tempo, daquela visão das várias inteligências, né? Inteligência emocional, inteligência matemática, inteligência artística. Tem um conceito também que eu aprendi, na época, pela até a própria Conscienciologia, que a gente chamava de inteligência evolutiva, né? E esse conceito de inteligência é um indivíduo que ele começa a buscar um locus interno, um olhar interno antes mesmo de um olhar externo, né? É muito uma fala do Lama esses dias que eu citei aqui, vou citar de novo, quando ele falou, né, que quando ele estudava muito a física quântica, a mecânica quântica, que ele tinha um universo muito complexo externo para compreender, mas que quando ele começou a se autoestudar, né, no caso dele através do budismo zen, depois do budismo tibetano, ele começou a perceber que a complexidade ela duplicou, porque agora ele já começava a estudar ele, né, o universo interno dele e como que esse interno se relacionava com o externo, né? É muito interessante a gente olhar por essa perspectiva, porque, de fato, a nossa experiência no mundo, ela não é igual, né? Eu costumo brincar assim, por exemplo, se eu chegar, sei lá, se eu pegar essa capa desse livro que está aqui e perguntar assim para vocês, ô gente, o que é isso? Aí muitos vão falar, isso é uma montanha, isso é um lugar sagrado, isso é um lugar muito bonito e tal. E aí uma pessoa pode chegar e falar assim, bem, eu estou olhando para uma folha com uma imagem de uma fotografia, né? E aí, a partir dessas várias formas de olhar para as experiências externas, a gente vai percebendo que nós temos experiências internas diferentes diante do mesmo objeto. Eu falo o tema yoga, mas eu acabo sempre citando o budismo. Isso no budismo a gente chama também da coemergência, né? É a forma como eu opero a minha visão no mundo. O interessante é que quando eu opero a minha visão, como inevitavelmente todos nós estamos olhando para o mundo e vendo o mundo de maneiras diferentes, porque estamos partindo de experiências internas diferentes, é importante a gente ter a lucidez de observar se talvez em muitos contextos a gente não está equivocados, né? Ou equivocadas. Então, quando a gente vai falar de um modelo de educação, que igual eu coloquei, né, yoga e autoconhecimento como um modelo de educação para a pacificação interna, para a paz interior, a gente já começa a pensar numa diferença, né? A nossa cultura, pessoal, se a gente for observar bem, a configuração que a gente configurou em termos globais, a gente vive uma cultura que se devota ao materialismo, né? Eu venho falando muito isso aqui nas lives, que a cultura ocidental às vezes fala que não tem devoção a coisas, né? Tipo, eu não devoto a imagens, a entidades, etc. E logo eu sou um ateísta e eu não devoto.
Mas quando a pessoa é extremamente fixada em poder, em dinheiro, em sexualidade, esses modelos simbólicos, esses símbolos que configuram a cultura materialista, a gente passa a ser devoto desse tipo de coisa, né? A grande diferença que eu vejo entre as tradições orientais, né, dos mestres, seja na Kriya Yoga, seja nas várias tradições hinduístas, no Vedanta, né, no Sankhya, no Advaita Vedanta, no budismo tibetano, no budismo zen, etc. A grande diferença dessas tradições que tem como base essa autoeducação, né, é que essas tradições elas partem de um princípio de devotar a eles mesmos, né? Claro que algumas devotam a deidades, né, tem isso também, mas elas partem de um princípio de a confusão que está no mundo, ela é reflexo da confusão que vai existindo em cada um e cada um externaliza isso à sua maneira. Se a gente tivesse uma massa crítica, como o Ciro Aurobindo fala, de pessoas realmente iluminadas, realizadas, que se conhecessem com profundidade, e se isso fosse virando a maioria, a gente tinha um mundo com menos conflitividade, né? A gente tinha um mundo mais pacificado. Então, quando a gente então quer falar, quando eu quero abordar como tema a yoga, né, o autoconhecimento como um modelo de educação para a paz, porque ela parte do princípio assim, é radicalmente diferente de como nós fomos educados. Vamos pensar no nosso modelo de educação formal. Claro, eu vou abrir um parênteses aqui, viu, pessoal? Eu nem me sinto no mérito e no exemplo de fazer uma crítica à educação como um todo, né? Eu não quero ficar nesse lugar aqui nesse vídeo. Eu sei que tem muitas iniciativas, mesmo nas instituições consolidadas, nas instituições federais, nas vários tipos de escola, desde a escola formal, igual aqui do lado da minha casa. Eu sei que tem muitas pessoas se engajando e fazendo grandes esforços para trazer benefício para muitos seres nisso, né? Esse não é o ponto, ok? O ponto que eu quero colocar, rapidinho, pessoal, o vídeo pausou um pouco. Ok? Ô, pessoal, eu dei uma parada, é porque o meu vídeo pausou, ok? Aí quando o meu pausa eu travo, mesmo que alguns de vocês talvez não parem. Na nossa cultura, é muito comum no nosso modelo de educação, você, desde bem cedo, e isso está acontecendo cada vez mais, a nossa educação está ficando cada vez mais cognitivista, né? A gente vai vendo as crianças que antes, por exemplo, crianças da década de 80, 90, que ainda nas escolas tinham muitas práticas com o corpo, né? De jogar bola, de fazer muita coisa corporal, cada vez mais já está de maneira mais precoce trazer essas crianças para o campo cognitivo e intelectual de habilidades de motricidade fina, né? De escrita, de leitura, cada vez mais cedo. O que é o ponto que eu quero colocar? Quando a gente vai vendo esse modelo de educação cognitivista, né, intelectualista, vamos colocar assim, o tempo inteiro você está formando um ser para que ele tenha habilidades, que através dessas habilidades ele vai se destacar e através dessas habilidades ele vai garantir as melhores vagas nas melhores instituições de ensino e, consequentemente, nessas melhores habilidades ele vai ter os melhores empregos e aí ele vai ser bem sucedido, tendo maior renda, capital, centralizando mais dinheiro na sua direção, né? Então, de uma maneira bem resumida, quando a gente olha a educação nessa perspectiva, a gente olha a educação numa perspectiva, o Lama Santen fala muito sobre isso, eu acho muito bonita essa fala. A gente olha para a educação no sentido da falta. O mundo me falta algo, o mundo tem que me dar algo. Então, eu vou me capacitar para que o mundo me dê esse algo, né? E aí, o tempo inteiro, dentro desse mecanismo, é um mecanismo de competitividade, né, aí vai surgindo no ser, vai surgindo dentro de um, vamos colocar assim, dentro de um paradigma psíquico, né, ou mental das pessoas, que elas têm que vencer, elas têm que ganhar, o outro é meu rival, etc. Bem, felizmente ou infelizmente, no meu ponto de vista, infelizmente, esse é o modelo civilizatório que a gente tem, embora a gente tenha várias iniciativas que fogem a essa regra mesmo no mundo ocidental.
né? Por exemplo, se a gente pega modelos de educação construtivistas, é só um exemplo, né? Você vai vendo que vão tendo outras formas de se pensar. Agora, aí dentro desse paradigma, a gente vai vendo algumas coisas assim, né? Por exemplo, uns exemplos que eu tenho aqui na minha apostila, desse material que eu falei, aí quando você vai vendo uma cultura eu chamava na época de heteropesquisa, pesquisa fora, uma pessoa que só fica pesquisando fora, locus interno, atenção fora e não olha para dentro, nessa cultura de heteropesquisa ou exaltação do foco externo, o que você tem como paradigma? Por exemplo, quando você vai no conceito de saúde, no nosso modelo de saúde, você tem o paciente, né? Você não tem, eu gostava muito dessa expressão do Valdo Vieira, do evoluciente. Eu noto muito isso quando eu vou em consultas médicas, que eu entendo que é necessário, mas eu particularmente, pessoal, eu sempre entendi os planos de saúde como planos de doença. Não estou desincentivando vocês a não terem os seus planos, cada um com a sua história, com a sua forma de entender. Para muitos acaba sendo benefícios também. Mas, por exemplo, por que eu falo que é um modelo de plano de doença? Porque quando eu vou lá fazer um exame gastro, fazendo um exame de coração, ou do que for que seja, eu vou lá para ver se eu não estou com nenhuma doença. Né? E comumente, quando eu tenho uma doença, vão me medicar, fazer algum processo cirúrgico, mas poucas vezes, dentro desse modelo de doença, né, poucas vezes, quando eu fui para esse modelo, um médico me deu uma instrução para que, ao invés de eu ter a doença, eu me prevenisse dessa doença. Claro, né, às vezes, hoje já está entrando no senso comum, durma bem, faça atividades físicas, se alimente bem, não mantenha a mente estressada. Isso tudo vão ser aspectos que vai fortalecer a nossa imunidade, etc. Mas são incentivados de uma maneira ainda a nível de senso comum. Num nível mais cirúrgico, mais detalhado, muitas vezes não é a praia, né, desse paradigma. Então, quando a gente tem um modelo de pesquisa externa, de educação sempre para fora, para competir, porque me falta, eu tenho que encontrar o meu lugar, etc., vai nascendo essas configurações. Então, eu tenho um modelo de saúde baseado na doença, né? Eu vou tendo uma ciência, uma indústria da ciência e da tecnologia, que ao invés de ir ao encontro, né, de benefícios para o ser humano, embora isso aconteça, né, pessoal, para ficar isso bem claro, muitos cientistas e pessoas que estão desenvolvendo tecnologias fazem coisas em prol do ser humano também, mas a gente vê dentro dessa confusão do locus externo, da atenção externa, uma educação que vai fomentar a indústria militar, né, indústrias energéticas poluidoras. Então, você vai vendo que vai nascendo dentro de uma cultura externa uma forma de raciocínio, de ter benefícios que beneficia pequenos grupos e prejudica muitos outros, né? Eu estou colocando esse panorama só para a gente ver o quanto que essa questão da educação externa ela não contempla o todo. Então, beneficia para um lado, desbeneficia para o outro. Então, a gente sempre fica manco nessa realidade, né? Os nossos modelos de comunicação de massa, né? A gente vê que eles exaltam as emoções, o entretenimento mórbido, né? As necessidades não prioritárias de estar sempre vendendo ilusão para as pessoas. Acho muito interessante, né, dentro desse paradigma, quando uma pessoa vai trazer alguma coisa, quando ela vai falar da própria vida dela, se a vida dela foi equilibrada, não teve muitos altos e baixos, uma pessoa que manteve uma vida idônea, não teve grandes conflitos, aquilo não traz um certo entretenimento, uma certa visualização. Mas quando a coisa é muito dolorosa, né, aquilo acaba trazendo, né, esse entretenimento, essa fixação. Então a gente vai entendendo um tipo de cultura que vai fomentando o emocionalismo, mas no sentido de emoção, o conceito que eu estou trazendo de emoção é assim, eu fora de mim. Não é uma cultura que vai te trazer uma comunicação serena, onde você realmente se conheça, né? Aí dentro desse modelo, você vai vendo alguns fenômenos, né? Que vão sendo reflexos de uma educação externa que não gera essa coerência, né, na manifestação com o mundo, porque eu manifesto no mundo não a partir de um olhar interno,
É o que eu penso muito das pessoas que vivem muito a ganância de dominar os outros, né? No fundo é uma coisa bem simples, não se dominaram. Quem realmente se conhece não vai ter essa necessidade de querer manipular e controlar as pessoas e o mundo ao seu jeito, né? E aí, dentro desse paradigma de uma educação que leva sempre para fora, você vai vendo professores, né, com analfabetismo funcional nas suas cadeiras disciplinares, você vai ver cardiologista fumante, você vai ver nutricionista chocólatra, você vai ver preparador físico obeso, você vai ver médico assassino, você vai ver jurista corrupto, você vai ver político traficante, você vai ver advogado defensor de causas alicerçadas na mentira, ou seja, advogados que não trabalham como princípio a ética e a moral, né? Você vai ver artistas promovedores da manutenção e da alienação de massa, né? Eu vejo claramente esse fenômeno, né? No meu ponto de vista, agora falando até como músico, como eu fui, músicos que estão muito mais para servir a alienação do que uma música que eleva e traz conscientização das pessoas. Eu quero tomar bastante cuidado, que eu estou colocando coisas aqui que possam estar gerando reflexões assim. Ué, Michel, mas o nutricionista, ele não só porque ele é chocólatra ou ele tem problemas ligados à alimentação, não significa que ele não pode exercer a área. Exatamente, eu não estou falando disso. Eu só estou querendo dizer que a gente vai percebendo, dentro desse paradigma que eu estou colocando, de uma educação baseada no fora, no externo, e não uma educação que primeiro olha-se para dentro, né, como as grandes tradições fazem, né, orientais e várias tradições espirituais também ocidentais, que nesse modelo onde a minha mente está para fora, vai nascendo essas formas de manifestação da personalidade e da operação da mente. Como, por exemplo, um exemplo que eu peguei aqui de um advogado que sempre está procurando maneiras, né, de ver pontos cegos na lei para tentar fazer coisas antiéticas, ele não está lidando com um princípio básico de karma, de causa e efeito. Então, esses tipos de incoerência a gente vai ver numa cultura que está olhando para fora, né? Agora, vamos entrando aonde eu quero, assim, que para mim é o ponto principal, assim. Aí quando a gente começa a ter um modelo de educação que ela é voltada para dentro, a gente já parte de um princípio muito diferente. Como eu dei o exemplo do Lama Santen antes, eu vou dar outro aqui, quando ele fala que, ele cita, né, que quando ele não cita com essas palavras, mas é mais ou menos o entendimento, quando você tem uma educação que ela está olhando para dentro de você, a perspectiva já é completamente outra. Eu já parto de um princípio assim, qual é a minha configuração atual? Como que eu estou? Como que eu vejo? Como que eu entendo as coisas em relação ao mundo? O que está acontecendo aqui dentro de mim? E aí, quando eu vou entrando nesse processo de me compreender, de atravessar os meus obstáculos, ou vamos dizer, olhar para as minhas próprias sombras, eu já começo a ter como objeto de pesquisa a mim mesmo. Eu não me torno um expert, especialista no joelho de não sei o que lá das quantas. Eu sei que isso numa cultura tão complexa igual a nossa, né, acaba tendo muitas essas especificidades, mas assim, antes de eu me especializar em algo externo, o primeiro objeto meu de pesquisa vai ser eu mesmo. Então, quando eu parto desse princípio, aí dentro de um ponto de vista das tradições orientais, da yoga, do budismo tibetano, a tendência de as coisas irem bem e fluir de uma maneira, aí o que eu chamo de ir bem e fluir é uma coisa que vai trazer menos dano e pelo contrário, ao invés de trazer dano, elas vão trazer mais benefícios. Aí nessa configuração de um indivíduo que realmente se conhece, ao ele se conhecer, ele começa a conhecer o mundo a partir então dessa perspectiva interna que foi trabalhada. Esse indivíduo, pessoal, ele se torna mais consciente, mais sábio, mais presente, mais consequente nas suas ações. Quando o indivíduo ele chega nessa configuração, as ações no mundo, as atitudes das quais ele vai fazer, ela passa a ter um discernimento maior de causa e efeito. Então, por exemplo, como que eu vou fazer uma coisa
que vai beneficiar a mim mesmo, mas ela vai deixar de beneficiar, ou pior, vai prejudicar muitos outros. Aí o indivíduo nesse tipo de perspectiva, ele não toma esse tipo de decisão. Eu vou dar um exemplo muito prático de uma experiência que eu vivenciei, que reflete muito essa diferença de educação, uma mente voltada muito para uma educação externa, essa educação que me falta algo, então eu tenho que me especializar, eu vou me capacitar para que o mundo me dê as condições dignas que eu preciso, nós fomos educados assim, e a contraposição de quando você olha dentro de uma perspectiva de uma educação interna, que você passa a agir no mundo a partir de uma perspectiva interna, né, e de uma perspectiva de autoconhecimento, levando em consideração o todo, não só você mesmo. Né? É bastante parecido o que está acontecendo agora. Né? Muitas pessoas estão falando, né, a gente está vendo argumentos assim, de muitas pessoas que falam, mas eu não vou ser contaminado com vírus e tal, eu não sou grupo de risco, então está tudo bem, eu vou andar por aí e tal. Só acontece qual que está sendo o grande lance. Mas a questão não é só você, a questão é o todo. E isso nasce uma perspectiva compassiva, empática, de se colocar no lugar do outro. Então, essa educação interna, ela vai por esse caminho. Um exemplo que eu quero dar. Na época que aconteceu a questão aqui de Brumadinho, né, com tudo que aconteceu, vou falar de uma maneira bem clara, nesse crime ambiental, né, não foi uma fatalidade. Né? Eu estava naquele período ali, eu estava em Belo Horizonte, fui visitar um primo meu, e lá tinha um amigo dele que mexia com, ele jogava na bolsa, né, na bolsa de valores e tal. E aí começou um assunto sobre investimentos, etc. E aí na hora ele estava aconselhando a gente que a gente comprasse ações da Vale, porque naquele período as ações tinham caído muito por causa, né, dos danos todos que aconteceu com o Brumadinho. E aí ele falou assim para a gente, olha, uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, porque as ações estão na baixa, nós vamos comprar, daqui a pouco elas voltam de novo, vão fazer toda aquela coisa, as pessoas vão esquecer, né, os acionistas vão voltar a investir e aí a gente vai ter tido um lucro. E aí eu não aceitei aquilo ali na mesa e eu falei na hora, eu falei, cara, eu nunca investiria em uma coisa da qual eu não acredito, por mais que eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro. E aí ele falou para mim, mas por qual motivo? Eu falei, um motivo simples, um motivo ético, né? Como que eu vou jogar energia numa coisa que que vai gerar benefício para mim, mas não vai gerar benefício para os outros? Então, essa complexidade, ela existe a partir do momento que você começa a ter mais lucidez, né? Mas isso, no meu ponto de vista, é muito bom, porque as suas ações passam a ser mais conscientes, consequentes e assertivas, né? Você vai acertando cada vez mais. Então, quando a gente começa a entender que a yoga, que o budismo, que as tradições orientais, e várias tradições que ensinam o autoconhecimento, quando você começa a entender que a perspectiva é de uma autoeducação, ou seja, primeiro eu me conheço, para depois eu começar a tentar conhecer as coisas à minha volta, você vai vendo que essa é uma diferença muito grande de paradigma e da forma da gente agir no mundo. Né? Então, nesse sentido, a gente vai entendendo claramente que a yoga, o budismo tibetano, é um modelo de educação que ele parte do próprio indivíduo, né, com as suas próprias questões. Quando eu dou a chamada na live que yoga e autoconhecimento como modelo para a paz, para a educação para a paz interior, por um princípio muito simples, pessoal. Porque quando a nossa mente está muito voltada para o externo e sem entender, a gente só está preocupado com as operações externas. Como que eu vou fazer para sobreviver? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como que eu vou fazer para ter uma vida digna? Como que eu vou fazer para ter sucesso, para esse prestígio, me realizar, etc. Quando a nossa mente está tudo voltada para isso, né, e isso toma a maior parte do tempo das pessoas, a questão da própria sobrevivência, né, a pessoa não tem tempo para olhar, ou ela não se organiza para olhar ou não prioriza, a olhar, antes de olhar para o externo, como que ela olha a partir de uma perspectiva interna.
Então, o indivíduo ele sofre, ele tem conflitos, ele tem raivas, ele tem apegos, ele tem desejos, ele tem frustrações e ele nem sabe de onde que vem. Um pequeno parêntese, quando eu estou trabalhando com as terapias, no consultório, com as psicoterapias, eu percebo muito isso, o quanto as pessoas se conhecem pouco. Né? Quando a pessoa relata que traz uma angústia, e essa angústia vem carregando, vem deixando uma pessoa muito depressiva, etc. Quando eu começo a perguntar o motivo, onde que essa angústia teve nascimento, muitas vezes a pessoa não sabe dizer. E não sabe dizer pelo ato de não se vasculhar, de não entrar para dentro, né? E aí a questão, e como que eu entro para dentro? E aí justamente são com essas práticas ensinadas pela yoga, pelo budismo, pelas várias tradições. As práticas de respiração, as práticas de meditação, as práticas de fazer as posturas, as práticas de fazer as leituras e depois contemplar sobre essas leituras, as práticas, né, nas tradições cristãs de oração também, que não deixa de ser um tipo de meditação. Quando a gente vai fazendo essas práticas internas, né, a gente vai entrando em contato com esses materiais e aí a gente começa a dar endereço. Né? Por que tal situação fez eu ficar com aversão? Aí se você só fica com a situação, ela é aversiva e pronto, você nunca vai entender o que está acontecendo. Mas quando você começa a criar uma rotina, de ter um momento para parar, para fazer uma introspecção, você começa ali, através dessa autoeducação interna, né, você começa a dar endereço para as coisas. E aí vai nascendo uma lucidez. Né? Dentro dessa perspectiva de inteligência interna, evolutiva, que você parte de dentro para poder entender o que está acontecendo fora, você não vê os exemplos, você vai vendo exemplos contrários ao que eu dei dessa educação externa. Então, por exemplo, aí quando você vê uma casa de um professor que também se conhece, independente da disciplina que ele está ministrando, ele passa a ter lucidez, o papel dele ali, o que ele tem que fazer. Ou qualquer trabalhador de qualquer área, né? Ele sabe muito claro o dever, o que ele deve fazer, a consciência da ação, as consequências da ação. Então, por exemplo, quando eu vou vendo professores muito conscientes, eles vão entendendo que dependendo da forma como eles estão conduzindo a própria ferramenta de ensino, que aquilo pode virar um objeto de desmotivação para a pessoa. Então, a pessoa passa a ter mais lucidez, né? Você vai vendo no âmbito da saúde, você já não tem mais essa perspectiva da saúde como o paciente, você já parte de uma perspectiva da saúde como um evoluciente. Então, por exemplo, um tipo de abordagem diferente na área da saúde é quando, seja ele médico, psicólogo, terapeuta, é quando ele parte de um ponto aonde o indivíduo que vem até ele não só vai ali tratar as queixas principais da pessoa, como ele vai empoderar a pessoa para que ela crie um estilo de vida para que ela não volte até aquilo. Então, essa é uma perspectiva evoluciente. Você traz para o outro também a perspectiva que ele seja responsável por ele mesmo, né? A nossa educação, ela vai virando, essa educação baseada na educação interna, ela não vai virando uma educação funcional só de eu ter as habilidades. Eu vou partindo de um ponto de por qual motivo eu estou desenvolvendo essas habilidades. Né? Para que eu realmente estou desenvolvendo essas habilidades? Quando isso é questionado, pessoal, no meu ponto de vista, vai matando muitas etapas. Assim. Você vai evitando que a pessoa vai entrando em aprender habilidades por vaidade, por arrogância, por autoafirmar suas inseguranças. Você já vai trazendo um indivíduo seguro para ele desenvolver aquelas habilidades e uma consciência clara do por qual motivo ele está fazendo aquilo. Né? Dentro dessa perspectiva, quando você vai vendo na própria ciência, nos próprios meios de tecnologia, cientistas, né, e pessoas que vão desenvolvendo essas ferramentas, inventores, numa perspectiva interna, a pessoa faz coisas pensando no todo, para beneficiar o todo. Não é uma coisa meramente só de mercado, né?
a gente não vive isso na nossa realidade, né? A gente sabe claramente, eu não vou aprofundar nisso, que a gente teria na altura do campeonato, assim, tecnologias tão profundas para não ter nada dessas obsolescências programadas, né? Coisas que já poderiam funcionar muito melhor, mas por motivos de mercado tem todo esse jogo, né? Mas aí você vai vendo essas pessoas também mais conscientes nessa perspectiva. Um paradigma de comunicação, né, dentro de um ponto de vista interno, o indivíduo ele passa a comunicar para o mundo a partir da sua própria perspectiva vivenciada. Então é o que às vezes eu costumo muito falar das grandes diferenças entre um conhecimento testado, um conhecimento vivenciado e um conhecimento especulativo. A gente está vivendo um momento, né, de um materialismo que não é só das várias áreas de desenvolvimento, mas a gente vê um materialismo também no mundo espiritual. Então, muitas pessoas vendendo curas, vendendo benefício para as pessoas, e que, na verdade, elas nunca nem se beneficiaram daquilo, e muitas vezes aquela própria técnica, aquele recurso, não tem aquela eficácia, eficiência terapêutica de benefícios. Então, quando o indivíduo está partindo dessa perspectiva, ele não cai nessas vacilações, né? Porque ele parte de um lugar lúcido. Então, quando eu chamo essa nossa live eu falo que a yoga é um modelo de educação para uma paz interior, por um motivo muito simples, pessoal. Quando você começa a ter como objeto de pesquisa você mesmo, você mesma, você se torna a grande coisa a ser pesquisada. Então, por exemplo, se eu vivo com algum nível de conflito, de depressão, de angústia, de raiva, de rancor, se os meus desejos, os meus apegos vão se escancarando, ao invés de eu terceirizar e culpar pessoas, família, amigos, o Estado, governantes, etc., eu começo a partir de uma outra perspectiva. Por qual motivo eu ainda alimento essas coisas aqui dentro de mim? Então, quando você começa a fazer esse movimento interno, seja através do budismo, da yoga, das várias tradições, você está indo ao encontro de tentar entender como que você mesmo funciona, né? Como que é os seus próprios mecanismos, né? Isso, mais cedo ou mais tarde, segundo as tradições, vai te levar às grandes virtudes, né? Vamos pensar numa perspectiva bem simples assim. Vamos supor que você sempre teve uma personalidade competitiva, uma personalidade de querer destacar, de querer passar por cima dos outros, né? Vamos supor que isso é um traço. E dentro desse traço carrega consigo várias arrogâncias, né? Várias experiências de aversão. Por exemplo, uma personalidade que tem essas características, geralmente personalidades autoritárias, muitas vezes elas não aceitam receber críticas, elas não aceitam ser refutadas, ela não aceita que as pessoas não façam o que elas querem, ela não aceita que as pessoas pensem diferente delas, etc. Quando você está numa perspectiva externa, o problema é o mundo e o outro. Quando você está numa perspectiva interna, você começa a entender por que eu me comporto dessa forma, né? Por que eu ainda ajo dessa maneira? Por que isso me traz tanto sofrimento? Aí, nesse sentido, quando você então começa a utilizar, né, essas ferramentas, essas tecnologias, né, esses recursos da yoga, do budismo, das várias tradições, você vai tendo uma série de ferramentas para ir curando essas dificuldades. Eu gosto muito de uma fala do Satchidananda, eu não lembro em qual livro está, não sei se a iluminação não é o que você pensa ou se é no Insights mesmo, que ele coloca um ponto de vista assim, na opinião dele, que para ele, a grande diferença que ele viu na experiência dele da yoga com relação a algumas tradições religiosas, né, que não são todas, tem que ficar bem claro aqui, é que em muitas tradições sectárias, doutrinatórias, se falava de Deus, mas não se dava o manual de instruções de ir até ele. E dentro da yoga, e eu também falo isso dentro do budismo tibetano,
você tem esse manual de instruções, né? Na Kriya Yoga, eu já mostrei para vocês, você tem a prática dos asanas para ir harmonizando o corpo físico, você tem a parte dos pranayamas para harmonizar as energias, você tem as meditações para harmonizar as emoções e a mente, você tem os mantras, né, para harmonizar também o lado mental e intelectual, e os Bhakti Yogas, as práticas devocionais para harmonizar a parte mais espiritual sutil. Né? Quando você vai olhar para as, entre aspas, prescrições do Buda, ele vai falar para você buscar sempre uma motivação correta em todas as suas ações, evitar ações não virtuosas de corpo, fala e mente, né? Não evitando ações não virtuosas, né, de corpo, fala e mente, você vai criando um ambiente de relacionamentos mais adequados, mais favoráveis, mais harmônicos, né? E aí depois, naturalmente, a gente vai treinando e a gente vai praticando a capacidade de empatia, de compaixão, de alegria, de equanimidade, de paciência, de perseverança, de generosidade, de sabedoria, de concentração, de energia constante, com a motivação também de trazer benefício não só para nós mesmos, mas para todo mundo. Então, quando a gente começa a entender a yoga, né, quando fala para a gente praticar, na visão do Patanjali, os yamas e os niyamas, né, que é as condutas éticas e morais, aí depois praticar asana, pranayama, né, meditação, pratyahara, né, retração de sentidos, concentração, dhyana, meditação, samadhi. Eu estou falando coisas que eu sei que muitos talvez não estão entendendo, mas né, depois eu vou falando isso em outros vídeos e tal. Mas quando a gente vai entendendo que o modelo explicativo educacional das tradições orientais é fazer com que o indivíduo, ao invés de ficar enxergando o mundo e querendo se tornar técnico em alguma coisa, ele pede para o indivíduo primeiro se tornar técnico de si mesmo. Esse indivíduo que se autoconhece cada vez mais, ele naturalmente vai se pacificando. Né? Porque ele começa a entender o porquê que ele sofre, ele começa a entender o porquê que ele está pegado, o porquê que ele está viciado com determinados padrões de mente, ele começa a entender quais são as coisas que fazem com que ele tenha aversão e ele não queira entrar em contato, e que isso mais cedo ou mais tarde vai gerar sofrimento. Então, pessoal, assim, para fechar a parte explicativa de ensinamentos dessa live, eu vou ler novamente essa parte do Chag do Tulku, onde ele deixa bem claro, desde o início, o quanto os modelos explicativos, né, das tradições orientais, no caso aqui do budismo tibetano, mas também da Kriya Yoga, né, e etc., o quanto que esses modelos explicativos, eles são um modelo de gerar uma educação interna. E essa educação interna vai fazer com que, com o tempo e com a prática, a gente vai desenvolvendo essas virtudes que eu vejo que todo ser humano quer, né? Quem aqui não quer ser uma pessoa mais compassiva, mais generosa, mais amorosa, mais sábia, mais alegre, né? Mais equânime, mais consciente? Quem não quer desenvolver essas virtudes, né? Então eu vou ler de novo essa parte do Chagdo só para fechar, tá? Ele comenta: desde pequeno, meus bondosos professores no Tibete Oriental me fizeram entender que o essencial nessa vida é desenvolver as qualidades positivas inerentes à mente e usá-las para ajudar os outros. As qualidades positivas inerentes são essas virtudes que eu dei exemplo. Podemos pensar que somos cultos e competentes por termos passado por muitos anos em uma escola, em uma empresa, ou por nos dedicarmos a um ofício, a uma profissão ou às artes. No entanto, é pouco provável que algum de nós tenha recebido uma educação, um treinamento, né, formal sobre a bondade ou tenha aprendido algo sobre a verdadeira causa da paz e da satisfação. Essa fala dele é a minha live inteira, né, onde, resumidamente, para quem chegou aqui no final, onde, resumidamente, pelo tema de ser yoga e autoconhecimento como modelo de educação para a paz interior, né, resumidamente, o que eu explanei nessa nossa aula e vai ser a nossa base de meditação? Eu quis apresentar que o nosso modelo de educação de uma cultura materialista,
onde parte de um princípio que a felicidade está fora, o contentamento está fora, eu vou me tornar mega especialista em uma habilidade para que eu tenha uma vida digna e os recursos venham até a mim. Então, eu parto do princípio da falta. O modelo explicativo da educação dos orientais é: primeiro se conheça, descubra as suas verdadeiras virtudes, né? E aí você, a partir disso, você vai beneficiar as pessoas. Então você não parte de uma perspectiva de falta, você parte de uma perspectiva de ofertar. O que eu tenho para ofertar para o mundo e não o que o mundo tem que me dar. Aquele que aprende a se alegrar com as alegrias do outro tem muitas mais possibilidades de se alegrar. Quando você se alegra só com a sua conquista, é uma só oportunidade de alegria. Quando você começa a se alegrar com os 8 bilhões de habitantes nesse planeta conseguindo se alegrar, você tem 8 bilhões de possibilidades de se alegrar. Né? Quando você só consegue cultivar a felicidade quando você ganha, você só tem uma oportunidade de cultivar a felicidade. Quando todos têm a oportunidade de cultivar a felicidade e você fica feliz com isso, você tem 8 bilhões de chances de ficar feliz. É uma visão totalmente desproporcional no sentido de aqui é falta e escassez, aqui não, aqui é pura abundância. E o modelo de abundância que eu falo aqui, gente, não é abundância de dinheiro, porque cada um precisa de um tanto, cada realidade encarnatória. Tem pessoas que precisam ser ricas porque elas vão beneficiar muitas pessoas de acordo com o que vão acontecer. Tem pessoas que não precisam disso, né? Esse modelo explicativo, no meu ponto de vista, no ponto de vista das tradições, leva à paz, leva ao contentamento, leva à sabedoria. Porque você começa a aprender que realmente paz, contentamento, alegria, felicidade, elas não são condicionalizadas, elas não precisam de coisas para elas acontecer. Elas acontecem a partir de você mesmo. Né? Se a gente, pessoal, isso eu falo por minha própria experiência, todas as vezes que eu vivo as minhas sombras, as minhas infelicidades, é porque justamente eu ainda não consegui enxergá-las dentro de mim. E aí eu vou me identificando com o mundo, eu vou me emaranhando num mundo confuso e eu vou sofrendo com aquilo. Mas quando eu começo a encontrar, né, essas fagulhazinhas de que essa felicidade está aqui dentro de mim, aí eu vejo que ela é incondicional, então ela está aqui dentro. Agora, de novo, a gente vai ter que praticar. Tá? Por isso que eu gosto muito de uma fala da Márcia Baja. Muitos chegarão, ou seja, parentes. Muitos vão ficar praticando, lendo um monte de coisa, etc. Ok? Isso é muito comum. Agora, poucos vão praticar aquilo realmente, os ensinamentos que receberam. E como poucos praticam, quase nenhum floresce. Né? Então, pessoal, quem está acompanhando esse trabalho que eu venho fazendo aqui nas redes, não só por causa do Instagram, desse momento que a gente está passando, mas quem está acompanhando também todo o material que eu estou disponibilizando no IGTV, no YouTube e tal, o principal que eu estou tentando trazer, pelo menos nos últimos meses, vem sendo esse. A gente pega uns ensinamentos e depois a gente pratica baseado naqueles ensinamentos. Né? Então, hoje, eu estou encerrando aqui, né, eu estou encerrando a parte do ensinamento e agora eu vou entrar na prática de dhyana, de meditação, baseada em tudo que foi falado. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o que foi abordado? Né? O nosso tema foi esse, yoga e autoconhecimento como modelo de educação, né, para a paz interior, entendendo a yoga, né, e o budismo tibetano como tradições que têm como objetivo trabalhar em prol da paz. Né? E a gente parte do princípio que a paz tem que começar daqui para ir para cá. Se é daqui sem acontecer aqui, é pseudo, né, pessoal? Ela não funciona. E todo mundo está praticando, né? Esse é o grande lance. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Se precisar se precisar entrar por vídeo, eu abro aqui para vocês, depois eu tiro e continuo. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês verem se vão perguntar e a gente vai entrar na nossa prática, ok? Comumente,
Quando eu vou fazer essas práticas de meditação, principalmente aqui nas aulas de yoga, né, e agora nesse contexto eu estou fazendo as lives, só um pequeno parênteses, pessoal. O vídeo vai encerrar por causa do tempo. Aí logo em seguida eu vou abrir de novo uma live, ok? Pessoal, eu estou retomando, todas as vezes que eu faço a live é assim mesmo, tá? Parece que tem um limite aqui para ficar online e aí depois dá uma encerradinha e eu entro na parte de meditação. Acaba que está batendo assim, né? Bem, eu vou começar a prática, eu só queria fazer um comentário, até mesmo para os meus alunos de yoga e para os que estão chegando. Eu recomendo de verdade a meditação sem a gente usar a música, tá? Eu recomendo a gente fazer ela bem raiz, vamos colocar assim, bem nas tradições, fazer a prática sem nenhuma muleta, etc. Embora eu entendo que possa ser, em alguns momentos, é um recurso. Eu vou colocar música, eu estou colocando música nas lives, o som, porque algumas pessoas ficavam vendo eu parado, achavam que estava travado, né, a parte da meditação. Então é só por esse motivo que eu estou colocando música, tá bom? Bem, nós vamos fazer a nossa prática de meditação, né? Como que a gente, quem está chegando, como que a gente está fazendo? Quem já sabe fazer a forma de sentar dentro da sua tradição de prática, pode fazer, pode sentar, mas para quem está chegando, só o fato de você sentar numa almofadinha, manter a coluna ereta, manter respirações, manter a coluna ereta, pernas cruzadas, já é um bom começo. Se você tem a limitação de ficar com a coluna ereta, você pode sentar numa cadeira, ok? A nossa prática geralmente é de 30 minutos, hoje vai ser um pouco menos, porque eu sempre estou passando um pouco nas lives, mas nos 5 primeiros minutos, vocês podem simplesmente manter respirações lentas, longas e profundas. Essa respiração é sempre pelo nariz, nunca é pela boca, e inspira de maneira lenta, longa e profunda e expira, ok? Faça só uns 5 minutos, não precisa contar. Assim que você acabar, você regulariza a respiração natural, coloca as mãos em Chin Mudra nas duas mãos, são mudras, gestos para ampliar nossa consciência. A mão pode ficar entrecruzada, né? Homens, mão direita sobre a esquerda, mulheres, mão esquerda sobre a direita. As mãos podem ficar apoiadas, né? Palma da mão apoiada no joelho, ou a mão voltada para cima, ok? Na tradição da Kriyoga também tem a prática de entrecruzar, fazendo esse outro mudra que fecha um circuito. Agora, por exemplo, eu estou vendo que tem praticantes aqui de outras tradições, como do budismo também. Vocês podem praticar da forma como vocês quiserem, né? A forma como vocês sabem praticar. Então a gente vai respirar uns 5 minutos e depois a gente regulariza a respiração e entra na meditação. A nossa meditação de hoje, ela vai ser uma meditação a meditação analítica, né, do chakra do tuco, que é de pensar, contemplar e repousar sobre um determinado tema, que foi o tema que a gente abordou. O que nós vamos fazer? O nosso tema vai ser assim, ó. O nosso tema ele vai ser uma pergunta. Ele vai ser assim:
como que eu venho frequentando o mundo, né? Eu venho frequentando o mundo numa perspectiva muito externa, de ficar sempre só resolvendo problemas, vivendo o mundo dessa maneira operacional, robotizada, ou eu venho já frequentando o mundo a partir de uma perspectiva interna, onde eu tento me compreender e começo a perceber como que a partir desse lugar eu me relaciono com o mundo. Esse vai ser o tema. Aí, como é que é isso? Depois que você respirou ali uns 5 minutos, ou os alunos de yoga fez os 16 pranayamas, né, eles vão me entender. Depois que vocês fazerem isso, vocês vão pensar como que é isso? Como que é isso de frequentar o mundo externo e de frequentar o mundo interno? Essa etapa de pensar, ela é bem racional mesmo, sabe? Você pode ir racionalizando, né? Manifestar no mundo só operando racionalmente ou fora é quando eu só fico no automático, fazendo as coisas do dia a dia, e quando eu volto para dentro, eu olho para dentro. Na hora do pensar, pode, mesmo ali de olho fechado em meditação, você pode racionalizar. É importante racionalizar naquela etapa, porque você está meio que digerindo o tema. Na etapa de contemplar, aí depois de alguns minutinhos, você vai começar a tentar pegar tudo que foi abordado aqui nessa live, nesse tema, para o seu próprio universo pessoal. Então você vai começar a se questionar: como que eu estou frequentando o mundo? Eu estou mais no operacional mesmo? Ou não, eu já estou olhando para uma perspectiva interna, mais presente? E aí, depois dessa etapa, vocês vão entrar na etapa de contemplação, que é tipo assim: solta tudo, não tenta racionalizar nada, não tenta buscar nenhum exemplo, deixa meio que decantar tudo isso que aconteceu, tudo isso que, todas as reflexões que essa live provocou, que esses ensinamentos provocaram, deixa isso decantar, ok? Então, a gente vai fazer a nossa prática, né? E aí a gente vai então 5 minutos de meditação ou de respiração, ou 16 respirações lentas, longas e profundas, né? Chin Mudra, a gente apoia e entra em meditação, ok? Boa prática, pessoal. Om Kriyam Babaji Namah.
Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. Om Kriya Babaji Namo. Que as bênçãos dessa sadhana, que toda a sabedoria, toda a lucidez geradas aqui hoje, vá até o coração dos que ainda não se despertaram, dos que estão na iminência de se despertar e dos que já estão despertos, e que todos os benefícios dessa prática façam com que todos os seres sencientes encontrem as causas da felicidade, encontrem a felicidade, superem o sofrimento, superem as causas do sofrimento, superem as suas estruturas kármicas, seus sanskaras, manifestem lucidez de maneira instantânea e natural, que a sua principal motivação seja levar benefício para todos os seres e que essa seja a sua principal fonte de alegria, energia e entusiasmo. Assim seja, assim será. Namastê. Pessoal, alguém quer perguntar alguma coisa antes de a gente encerrar aqui a nossa live? Nossa aula de yoga à distância? Bem, eu vou deixar um minutinho, se alguém for perguntar, e eu vou só comentar de novo, para quem talvez participou pela primeira vez. Eu estou então ministrando, né, essas aulas de Jnana e Raja Yoga. Jnana é a yoga da erudição, né, a yoga dos ensinamentos. Gratidão, Mayara, também, por ter ficado até o final, né. Gratidão, Tatiana. Tatiana é uma veterana, né. Tatiana, depois eu estou curioso se você fez a sua iniciação em Poa. Depois você me fala lá no direct. Queria conversar com você sobre isso. Perdi aqui. Tá, eu estou fazendo esses encontros, né, pessoal, que está sendo 1 hora. Eu pego um tema, dou o ensinamento daquele tema e culmina numa prática meditativa. Eu estou fazendo 5 encontros na semana, 4 encontros na semana. É de segunda a quinta, né? E na segunda e na quarta é das 17 às 18h30. Na terça é das 8 da manhã às 9h30 da manhã. E na quinta vai ser de 7h30 da manhã às 9h, né? E aí, se vocês quiserem, né, enquanto estiver nesse período de quarentena, eu vou estar ofertando. E também estou mandando, né, os vídeos no YouTube, os vídeos no IGTV. Esses dias eu parei porque não sei o que está acontecendo, não está carregando, né? E então amanhã tem um novo tema, uma nova prática, das 8 às 9h30 da manhã, tá bom? É isso aí, pessoal. Gratidão por vocês terem participado e a gente vai se falando. Namastê. E quem entrou agora, igual o Otto, pessoal, assiste a live lá que ela vai ficar 24 horas disponível, ok? Até mais, pessoal. Gratidão.